Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 15 de 6 de 2012. Bom, gente, vamos chegando aí à metade do mês, enfrentando bastante consolidação, bastante volatilidade, o que pode, é claro, ser explicado aí pelo menos em parte, a maior parte, pela grande indefinição que a gente vive lá na região da Europa. Então temos lá a Espanha, temos lá Portugal, a Grécia, a própria Irlanda, que não se falou mais, mas também não está lá aquelas coisas, enfim. Então a situação está bem complicada lá e o mercado aqui está refletindo um pouco essa grande indecisão. Ontem nós tivemos um pregão morno, praticamente sem a movimentação, ficamos trabalhando dentro dos limites do dia anterior praticamente durante todo o pregão, o que acaba, como sempre, prejudicando muito nossas operações. Tá? Fizemos uma operação maravilhosa na Gol, parabéns a todos os alunos aí que estavam nessa operação da Gol, Éder Braga, Francisco, enfim, todo o pessoal da sala, parabéns mesmo, não lembrei apenas desses dois agora, mas de qualquer forma, parabéns a todos. Souberam selecionar muito bem a operação, o ativo, e acho que conseguiram ter um excelente resultado aí. Tinha gente passando de 4% na Gol ontem, tá? Então, muito legal. Segunda operação na semana que a gente faz, que bate mais de 4%. Com o mercado consolidado, eu acho que é excepcional. Né? Então, foi a operação do OGX no começo de semana, foi a operação da Gol ontem. Então, está todo mundo de parabéns. Todos os professores, todos os moderadores, todos os alunos. Acho que está sendo uma semana muito legal, dentro da nossa lógica, dentro da nossa coerência, sem maluquice, sem fazer 10 operações, estopar 8 e acertar 2. Né? Então, fazendo a coisa certa, entrando bem, entrando pouco, entrando bem, acertando o que está fazendo. Eu acho que tem sido legal e, como eu sempre digo para vocês, mostra uma grande evolução do nosso grupo. Tá? Acho que isso é muito importante. Bom, vamos lá então. Vocês estão vendo aqui a minha tela, Ibovespa diário. Vamos mostrar a operação da Gol antes? Então vamos lá, a operaçãozinha da Gol, que o pessoal montou no dia de ontem, a gente estava de olho nela, tínhamos recomendação de compra aqui no 5.3, que foi exatamente onde o pessoal comprou ela. Tá? Então, rolou aqui no começo do dia um pouquinho, veio romper exatamente aqui neste candle. Ó, tá? Então foi feita a entrada aqui neste call, neste ponto, e o pessoal já gerenciou risco, é claro, como sempre, e a operação desenvolveu vindo aqui até os R$9. Tá? Então, o pessoal veio zerando por aqui no 85, 90, 92, 95, enfim, zerando aqui próximo dessa região entre os 8,90 e os R$9. Então, está todo mundo de parabéns, como eu disse, operação aí de mais de 4%. Tá? Então, foi realmente muito bacana. Tá? Bom, voltando então, nós temos aqui Ibovespa, vamos colocar Ibovespa diário. A gente está trabalhamos ontem, como eu falei, dentro dos limites do dia anterior, tá? Então não fizemos máxima, não fizemos mínima e o mercado acabou ficando bastante enrolado aí ao longo do dia. Estou vendo a Zélia perguntar se já começou o call. Vocês estão vendo aí direitinho, pessoal? Tá tudo certo? Qualquer coisa, enfim, ou é só com a Zélia o problema? Bom, enquanto vocês me respondem aí, vamos continuando. A gente tem, então, como eu disse, trabalhando dentro dos limites do dia anterior, tá? Da quarta-feira. Não conseguimos fazer máxima, não conseguimos fazer mínima, ficamos bastante enrolados aqui dentro dessa região. O volume foi apenas na média, tá? Então não tivemos aí um volume espetacular. Foi bastante complicado de trabalhar durante todo o dia, tá? Para hoje, pessoal, a gente continua nessa região de consolidação, a gente continua trabalhando com essa complicação aí da situação da Grécia, tá? Então temos eleições lá na Grécia agora no fim de semana, existe perspectiva de que a esquerda assuma o poder, e se isso acontecer, vai ter problema, uma vez que eles são contra as medidas de austeridade, etc. Então tudo isso pode complicar bastante a situação do mercado. Então, para o dia de hoje, eu vou dizer para vocês que, em função dessa situação da Grécia, eu não acredito em grandes movimentações no mercado, tá? Eu acho que o pessoal já está começando a se movimentar, já saiu alguma coisa no sentido de que uma ação conjunta de bancos centrais aí, possivelmente foi por isso que o mercado deu aquela puxada no pregão de ontem, no meio da tarde,
Então, assim, já está todo mundo falando nisso, que o mercado está pronto para prover liquidez se for preciso, aquela história de sempre, né? Mas, de qualquer forma, eu não acredito em grandes operações no dia de hoje, em grandes movimentações no dia de hoje, pelo menos com relação aos índices, tá? Justamente porque eu não acredito que ninguém vá montar grandes posições sem saber o que vai acontecer lá na Grécia, certo? Então, se a esquerda ganhar lá, possivelmente segunda-feira a gente vai ter um pregão bem feio no mundo todo. Então, assim, complicado montar uma posição em cima de uma situação dessa, tá, gente? Então, eu acho que por enquanto a gente deve ter bastante enrolação, deve enfrentar bastante enrolação aqui no nosso mercado, tá? E, aliás, todo mundo, na verdade. Bom, independente disso, essa é a dica do dia, essa é a razão pela qual vocês devem ter cuidado. Mas, de qualquer forma, rompendo aqui 55.988, o mercado pode ficar interessante, com alvo aqui no 56.678. No semanal, continua muito bonito. Deixa eu limpar para vocês aqui. Continua interessante, vem lá de nova mínima, deu um belo sinal de compra e pode continuar desenvolvendo. Tá? Então, rompendo aqui este valor, 56.678, próximo alvo, região aqui de 60 mil pontos. Ok? Bom, Ibovespa já foi. Vamos falar agora sobre Dow Jones. Mercado americano ontem teve um candle estranho, o fechamento não refletiu o que a gente enfrentou durante todo o pregão. Nós tivemos uma grande consolidação aí até o meio da tarde, até praticamente às 4 horas da tarde. O mercado trabalhando bem próximo da máxima do dia anterior. E de repente simplesmente tivemos aí um candle estourando para cima do nada, possivelmente em razão aí de alguma notícia que saiu, que foi divulgada. E voltou tudo no candle seguinte, depois voltou a subir. Então, alta volatilidade no fim do pregão, não refletindo então o belo candle que deixou no gráfico diário. No intraday não foi bem assim a conversa, tá? Nós tivemos aqui um rompimento no topo anterior, não conseguimos fechamento acima, ou levemente assim foi atingido. Agora temos objetivo aqui nessa máxima que é 12.700 pontos, tá? Então, rompendo 12.700, a gente passa a ter algo aqui nesta região dos 12.845, que é este fundo anterior aqui. Tá? Então é esse o objetivo que a gente traça para o Dow Jones. Em caso de queda, a gente deve ficar muito enrolado, trabalhando dentro dessa consolidação que vem traçando aí há vários pregões. Ok? Perdão, vamos lá. Nós temos de notícias no dia, já foi divulgado o New York Empire State Manufacturing Index, que é um indicador que mede a atividade manufatureira no estado de Nova York. Nós temos aí fluxo de capitais líquidos sendo divulgado pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que revela o fluxo do capital estrangeiro doméstico no país, estrangeiro e doméstico no país, perdão, sendo divulgado às 10 horas. Às 10h15 temos produção industrial, mostra a produção de fábricas nos Estados Unidos. Às 10h15 temos capacidade utilizada pela indústria americana. Às 10h55 temos o Michigan Sentiment, que a Universidade de Michigan divulga a versão preliminar do sentimento consumidor. E nós temos hoje o que a gente costuma chamar de bruxaria quádrupla. Tá? A bruxaria quádrupla é um vencimento de 4 importantes índices que ocorrem de maneira simultânea nos Estados Unidos. Aliás, não são só índices, são 4 importantes vencimentos, vamos falar assim, que é futuros de índices acionários, futuros de ações, opções sobre índices e opções sobre ações. Então, repetindo, hoje nós temos bruxaria quádrupla nos Estados Unidos. Tá? São 4 vencimentos importantes que ocorrem de maneira simultânea, sendo, respectivamente, futuros de índices acionários, futuros de ações, opções de índices e opções de ações. Tá? Nesses dias, a gente costuma enfrentar bastante enrolação, bastante volatilidade também lá fora, em função desses vencimentos, como acontece aqui também no vencimento de opções, que vai acontecer na segunda-feira agora. Tá? Então, é uma situação delicada no mercado, acontece aí a cada tempo, não lembro dizer agora se é 3, 4 meses, enfim, 2, 3 meses, mas enfim, a gente sempre avisa vocês. Então hoje é bruxaria quádrupla, que é aquela enrolação toda que a gente costuma ter. Então, gente, o pregão hoje promete ser muito, mas muito enrolado o dia inteiro em função disso tudo. Tá? Então, tome muito cuidado. Não dá para dizer que a gente não sabia, né? Então, estamos avisando aí. Bom, vamos lá. Recomendações de compra. Gerdau, GGBR4. Temos lá a Gerdau trabalhando em alta no dia de ontem. Apesar do volume abaixo da média, ela está interessante.
rompendo aqui 17,59, passa a ter objetivo na região dos 18, então fica interessante. Aí, claro, rompendo 18, aí tem vários objetivos aqui, vamos colocar só alguns. 18,38 e depois temos lá 18,98, finalmente temos lá 19,33, tá? Normalmente diria para vocês que rompendo isso aqui, dando certo a posição, daria para manter para swing trade, etc. Tá? Até dá se ela desenvolvesse lá para o 18 mesmo, aí tudo bem. Agora, evitem ficar posicionados para segunda-feira em função dessa indefinição toda, se vocês não estiverem muito bem protegidos. Tá? Então, tomem cuidado aí. Não vale a pena ficar comprado para segunda-feira, comprando e ganhando aí 10 centavos. Tá, gente? Precisa ter bastante folga, bastante espaço, 2, 3, 4% aí, para conseguir ter uma gordura para queimar caso segunda-feira a gente abra num gap de baixa aí, influenciado pelas notícias lá de fora. Tá? Além da Gerdau, nós temos também a Gol, maravilhosa operação que o pessoal fez na Gol ontem, parabéns de novo a todos aí. E apesar dela estar nas médias, colocando ela aqui no semanal, vocês podem ver que ela ainda tem alguns objetivos aqui no semanal que ela poderia buscar. Tá? Então a gente optou por continuar recomendando ela. Claro, ela já vem de uma alta bastante consistente, pode corrigir nos tempos menores, mas de qualquer forma a gente não tem por que falar em venda dela ainda, ela fechou praticamente na máxima. A gente falaria em venda dela se ela tivesse deixado invertido, tivesse dado um sinal de venda, alguma coisa parecida com isso. Tá? Por enquanto não temos razão alguma. Então, rompendo aqui os R$9 da Gol, ela pode desenvolver com algo lá nos 9,40, depois lá nos 9,75. Tá? Além da Gol, nós temos também a Gafisa, GFSA3, bela recomendação que a gente passou ontem, rompendo lá 2,75. Para o dia de hoje, rompendo aqui 3,07, ela fica muito interessante, passa a ter objetivo aqui na região dos 3,47. Tá? Esta é a Gafisa, código dela GFSA3. Rompendo aqui 3,07, tem algo lá nos 3,47. Tá? Temos também a Brasil Foods, BRFS3. Então está aqui a Brasil Foods. Apesar de estar bastante volátil no diário, ela está bastante interessante aqui no gráfico semanal, então fica legal. Rompendo aqui os 33,50, a gente tem algo aqui nessa região de R$34, R$34,18. E daí por diante tem bastante espaço para ela desenvolver. Tá? Então vale a pena acompanhar. Esta é a Brasil Foods, o código dela BRFS3. Como recomendações de venda, nós temos a Petrobras, muito feia no pregão de ontem. Tá? Então, perdendo aqui esses 18,08, dá até para a gente falar assim, tá, gente? O fundo anterior é aqui, 18,08, mas como está muito perto dos R$18, então vamos falar em 18. Tá? Vamos arredondar para 18. Falando em 18, a mínima de ontem é 18,15, então já dá para a gente pensar em alguma coisa. Perdendo 18,15, algo em 18. Aí depois perdendo 18, aí nós temos lá no fundo anterior, que é aqui na região dos 17,30. Tá? Então essa é a Petrobras, perdendo 18,15, algo lá em 18. Quem pegar nessa região, entre 18,15 e 18, e se ela desenvolver até os 17,30 ou para baixo disso até, é possível manter parte da posição, 20% recomendado para swing trade. Tá? Mas, gente, só se pegar aqui na região dos 18 e ela for até os 17,30. Você fechar o dia com uma margem de 3 a 4% de folga para segunda-feira. Tá? Aí dá para você manter 20% da posição. Zera 80% e mantém 20%. Tá? BBAS3, Banco do Brasil. Está aqui o Banco do Brasil. Bastante fraco também esse ativo. Está trabalhando aqui no pregão de ontem com volume levemente acima da média, fechou praticamente na mínima, perdendo aqui os 19, tem algo lá nos 18,80. E daí, perdendo 18,80, gente, o próximo objetivo do Banco do Brasil é lá embaixo, a gente tem aqui lá na região dos 16,66. Claro, tem alguns objetivos por aqui na região dos R$18, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, de qualquer forma, vale a pena acompanhar aí o Banco do Brasil, acho que pode ser também uma boa opção. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha então nos contratos da BMF e CFU12, contrato de café arábica com vencimento em setembro de 2012. Bela venda no café no dia de ontem, parabéns nosso amigo Éder Trevisan, parceiro aí nosso na sala, que fez uma bela venda no café, adora operar o cafezinho, né? Então parabéns aí, bela operação. Recomendação nossa, perdendo aqui
os 194,25. Para hoje dá para continuar falando em venda se perder 189,50. Já caiu bastante, já esticou bem, deve fazer uma correção em breve, mas enquanto não faz, enquanto nós temos fechamentos na mínima, a gente pode falar em novas vendas. Tá? Então, perdendo 189,50, pode continuar desenvolvendo para baixo aí, tá? Temos também o contrato de milho CCMU 12. O contrato perdeu a mínima, voltou na sequência, desfigurou todo o movimento. Aqui tem um candle de alta volatilidade, então a gente recomenda que vocês fiquem de fora do contrato de milho. Hoje também já deu sinal de compra, já está na mínima do dia. Está muito volátil, está muito difícil de operar, então vamos deixar ele de lado um pouquinho até a gente observar movimentos mais consistentes. A mesma coisa vale para o contrato de boi gordo, com vencimento em outubro. O boi perdeu aqui hoje a mínima, tá? Então chegou a fazer nova mínima, está testando aí a região dos R$100, perdeu 100,15. Já tinha perdido aqui uma vez, aí voltou na sequência, aí foi de novo, aí voltou de novo, enfim. Está muito volátil o contrato de boi, não está em tendência. Então, se ele romper esses R$100 e for realmente buscar um fechamento abaixo disso, tal, a gente pode até pensar em alguma coisa para segunda-feira. Para hoje, vamos ficar de fora, que eu acho que é mais interessante. A mesma coisa está acontecendo no dólar, que é o contrato WDO-N12, é o mini dólar com vencimento em julho de 2012. A gente tem o dólar trabalhando em alta volatilidade, tá certo? Então, pregão de ontem, a gente teve aí o dólar trabalhando bastante enrolado dentro dos limites do dia anterior, a maior parte do pregão. A gente teve aqui um rompimento, uma nova máxima, um pivô de alta, na sequência um sinal de venda. Então, gente, não está dando para operar por enquanto isso aí, está muito complicado. Dentro desses valores aqui, eu acho melhor a gente ficar de fora e vamos enfrentar bastante consolidação, bastante enrolação nessa região, tá? Por enquanto, vamos ficar segurando a mão aí, tá? A mesma coisa, nosso índice futuro. Então, o BMF hoje está bem complicado, exceção do café, está tudo complicado. O mini índice, muito difícil da gente pensar em alguma coisa, altamente consolidado, altamente volátil nesses últimos dias. 1, 2, 3, 4, 5, então estamos fechando aí a semana inteira de consolidação, não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Hoje estamos abrindo dentro dos limites do pregão de ontem, diante de ontem, diante de ontem, e lá de segunda-feira ainda. Então, o mercado aqui continua altamente consolidado, e a gente deve manter essa consolidação no pregão de hoje, em função das incertezas aí geradas com as eleições lá na Grécia. Tá? Então, infelizmente, é isso que a gente está visualizando. Bom, vamos dar uma olhadinha então no futuro americano, antes de fazer as análises que o pessoal pede no chat. Futuro americano está mudando o código no pregão de hoje, tá? A gente tem aí um leve rompimento do pregão de ontem, tá? Então já temos aí uma expectativa de tendência, mas muito pequena, 0,18%, tá? Então ele já está com pouco volume. Vamos trocar ao vivo aqui, vamos ver como é que é. Então, vamos selecionar aqui o novo código e já vamos trocar isso aí. Deixa eu puxar para vocês. O novo código do Dow Jones Futuro, vou adicionar ele aqui, é YMU2, tá? Então tá aqui, vamos colocar ele na tela, YMU2. Tá aqui, tô ajustando ele aqui, enquanto ele carrega eu vou analisando para vocês aí as... Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou analisando para vocês aí já o que o pessoal está pedindo lá no chat, tá? Bom, então nosso amigo Luiz Ordonho, ele pergunta lá sobre o Bradesco e Itaú. Vamos ver lá o Bradesco e Itaú. Iniciando com o Bradesco, Luiz, BBDC4. Cara, o Bradesco a gente comentou na nossa reunião de estratégia ontem aqui na empresa que tá muito volátil, tá? Se você observar o Bradesco deste candle aqui, ó, deste ponto que eu estou marcando para você agora, aqui, ó, tá? Deste ponto para frente, ele está subindo todo dia, mas aqui foi um candle de alta volatilidade, rompeu máxima, rompeu mínimo, enfim. Aqui ele rompeu e voltou, aqui rompeu e voltou, aqui voltou e rompeu, aqui rompeu e voltou. E ontem não fez nada. Então assim, se você olhar um candle maior no semanal, é um candle de alta forte, consistente, enfim. Mas se você for olhar o diário, está altamente volátil e não está dando para operar. Tá? Então é isso que a gente vê. Não estamos recomendando nada por enquanto no Bradesco nesse sentido. Tá? O Itaú é um dos ativos mais feios que eu estou vendo aí no último mês. Tá? Então se você colocar aqui no semanal, você vai entender o que eu estou falando. Olha que coisa mais feia.
Não tem por que a gente operar esses ativos aí, tá? Não estão em tendência. O Itaú, aliás, está sem volume, só queno de indecisão, de pouca movimentação. É um setor que não está valendo a pena por enquanto, tá, Luiz? É o que a gente vê aqui. Nosso amigo André Trade pergunta lá sobre HRTP. Vamos ver HRTP. Então está aqui HRTP3. Cara, o ativo está com volume bem abaixo da média há muito tempo, há um mês praticamente. Fez nova mínima, não conseguiu fazer uma mínima muito significativa, voltou já no dia seguinte, deu sinal de venda, deu sinal de compra, volume baixo. Cara, eu aconselho você ficar de fora desse negócio. Vamos tentar operar o que tem mais tendência, tá, André? Tendência, volume. Olha que coisa linda aqui, a Petrobras, por exemplo. Dia de ontem, tendência forte, definida, volume alto. Olha aqui a Gafisa, que coisa mais linda. Tendência forte, recuperando bem, com volume bem acima da média. E assim por diante. Vamos tentar operar isso, tá, cara? Acho que é bem mais tranquilo. Você vai conseguir resultados melhores, tá? Zélia pergunta da Hipermarcas. Zélia, Hipermarcas ontem deixou um candle de total indecisão, tá? Então a gente não fez nada, deixou ela quietinha lá. Ela perdeu os 12, fechou abaixo. Então, para o dia de hoje, se ela perder essa mínima, ela pode vir corrigir aqui na região dos 11, 11,20. Perdendo a máxima, ela pode continuar subindo. Então, tudo pode acontecer nela neste momento. Na minha opinião, ela esticou bastante aqui nos 60 minutos, está consolidando aqui, aguardando as médias chegarem nela. Então, a gente deu um dia de folga para ela aí, para ver o que ela vai fazer, para conseguirmos movimentações mais consistentes aí para frente nos próximos pregões, tá certo? É isso aí então, tá, gente? Vamos encerrando. Convido todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br. Se cadastrando no site, além de participar do curso ao vivo por 7 dias, você também ganha um cupom de desconto para adquirir um de nossos cursos de entrada aí, tá? Então, promoção nova que a gente fez, faz o cadastro, ganha o desconto automático, vai direto para o e-mail de vocês o cupom de desconto e já pode usar para fazer a compra do curso, tá? Então, é uma promoção bem bacana, quem não fez os cursos ainda, dá uma olhadinha lá, com certeza vai ser proveitoso. Gente, tome muito cuidado no pregão de hoje, tá, gente? Tem tudo para ser um pregão extremamente enrolado. Eu vou repetir, para quem chegou atrasado. Nós temos uma eleição na Grécia, onde a esquerda tem tudo para ganhar, ou melhor, estão especulando que eles podem ganhar, vamos falar assim, para não causar expectativa do pessoal, tá? Então, pode acontecer. Eleições da Grécia. Nós temos questão da Espanha, que ainda não se resolveu, vai, não vai, ajuda não, os bancos vão, não vão, enfim. Nós temos hoje vencimento de 4 importantes índices nos Estados Unidos, não só índices, nós temos vencimentos de futuros de índices, futuros de ações, opções sobre índices, opções sobre ações. Tá? Então nós temos bruxaria quádrupla nos Estados Unidos no pregão de hoje. Costumam ser pregões muito enrolados. Tá? E nós temos vencimento de opção aqui na segunda-feira. Certo? Então, dei para vocês aí 4 ou 5 razões pelas quais nosso pregão hoje deve ser muito enrolado. Então, tomem muito cuidado. Dá para operar? Sempre. Mas qual é a estratégia? Buscar ativos que não estejam tão ligados ao índice e que estejam em tendência muito forte. Ou ativos que estejam ligados ao índice, mas estejam em tendência muito forte. Então, por exemplo, entre Petro e Vale, vamos de Petro, como foi ontem, por exemplo. Evidente, Vale não estava em tendência, gente, estava enrolado. A Petro tem uma tendência maravilhosa. Então, assim, a Vale estava seguindo o índice, sem tendência. A Petro não, estava desenvolvendo uma tendência própria dela. Gafisa, Gol, são excelentes operações que a gente está recomendando aí, que estão desenvolvendo independente do índice, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, acho que é essa a estratégia que a gente deve seguir para o pregão, para o dia aí, tá certo? Então é isso, um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, aos demais, um bom fim de semana, um bom descanso, até segunda-feira, pontualmente 9h30, em mais um Call de Abertura da Interinvest Educacional.